Fique agora com Lições Fraternais com Daniel Segredo, mais um programa da Rádio e TV Fraternal. Olá, amigos e amigas da Rádio e TV Fraternal, bem-vindos a mais um capítulo do Lições Fraternais. Na nossa caminhada de aprendizado com o livro Espírito da Verdade, atingimos hoje o capítulo 64, que chama O Primeiro. Esse que é um texto de Emmanuel e que vai nos ensinar uma lição que a gente está cansado de ver. Às vezes, a gente só não está cumprindo. Essa é a verdade. Então, capítulo 64, O Primeiro. E ele começa com uma passagem de Mateus, do capítulo 20 a 27. E qualquer que entre vós quiser ser o primeiro, seja vosso servo. Jesus. Nos variados setores da experiência humana, encontramos as mais diversas criaturas a buscarem posições de destaque e postos de diretiva. Há pessoas que enveredam pelas sendas do comércio e da indústria, em corrida em frene por se elevarem nas asas frágeis da posse efêmera. Muitas elegem a tirania risonha no campo social para se afirmarem poderosas e dominantes. Outras pontificam através do intelecto, usando a ciência como apoio da autoridade que avocam para si mesmas. Temos ainda as inteligências que, em nome da inovação ou da arte, se declaram francamente partidárias da delinquência e do vício, para sossegarem as próprias ânsias de fulguração nas faixas da influência. Todas caminham subordinadas às mesmas leis, elevando-se hoje para descer amanhã. O império econômico, a autoridade terrestre ou o intelectualismo sistemático possibilitam a projeção da criatura no cenário humano, a feição de luz meteórica, riscando instantaneamente a imensidade dos céus. Em piores circunstâncias, aquele que preferiu o brilho infernal do crime esbarra, em breve tempo, com a dureza de si mesmo, sendo constrangido a reunir os estilhaços da vida, provocado por suas ações lamentáveis na recomposição do destino próprio. Grande maioria toma a aparência do comando como sendo a melhor posição, e raros chegam a identificar, no anonimato da posição humilde, o posto de carreira que conduz a alma aos altiplanos da criação. Apesar de tudo, porém, a verdade permanece imutável. A liderança real, no caminho da vida, não tem alicerces em recursos amoedados. Não se encastela simplesmente em notoriedade de qualquer natureza. Não depende unicamente de argúcia ou sagacidade. Nem é fruto da erudição pretensiosa. A chefia durável pertence aos que se ausentam de si mesmos, buscando os semelhantes para servi-los, esquecendo as luzes transitórias da ribalta do mundo. Renunciando à concretização de sonhos pessoais em favor das realizações coletivas, obedecendo aos estímulos e avisos da consciência. E por amar a todos sem reclamar amor para si, embora na condição de servo de todos, faz-se amado da vida, que nele concentra seus interesses fundamentais. Emmanuel. Capítulo 64, o primeiro, que faz alusão ao Evangelho segundo o Espiritismo, no capítulo 7. Bem-aventurados os pobres de espírito, item 3. Aquele que se eleva será rebaixado. Veja só. Bem-aventurados os pobres de espírito. Aqui a gente já tem uma interpretação que a gente precisa comentar, que muitas das vezes ela é errônea. Uma interpretação errônea que fazemos só desse capítulo do Evangelho, só do título do Evangelho. E aquele que se eleva será rebaixado, já nos dá um norte do que a gente vai falar. A gente vai falar nada mais, nada menos que a humildade. Por isso, o texto começa como o primeiro. E para entender um pouquinho de humildade, eu gosto muito das palavras. Eu acho que as palavras nos dão muito significação, lógico, que é a nossa comunicação, que é a nossa fala, mas se você entender e principalmente interpretá-la, ela já dá o caminho que a gente deve seguir. Humildade, essa palavra humildade, vem do grego de humus, que significa terra,
ou seja, significa chão. E humildade, humildade, ela deriva de humus, que significa chão, e humildade vem de humilis também no grego, que significa aquele que fica no chão. Nesse sentido, a gente já pode interpretar que aquele que fica no chão não quer dizer de se rastejar, não nesse sentido, mas no sentido de que pede igualdade. Veja só, eu gosto muito e uso muito, já usei várias vezes aqui, e vou usar várias vezes, eu vou continuar usando, porque é um ensinamento muito grande, que André Luiz usava essa frase, que ele dizia assim: enquanto te encontrares no planeta Terra, nesse globo, estás em pé de igualdade com o outro. Ou seja, o que muda, algumas dívidas que ele tem no sentido espiritual, diferem um pouco das minhas, mas que no fundo se assemelham e que por isso fazemos parte desse mesmo planeta, com essas mesmas dívidas para aprender, para aprimorar, para evoluir. Então, por isso, nós nos colocamos nesse pé de igualdade, nesse chão, no mesmo patamar. Estamos todos no mesmo patamar, em patamar de igualdade. Isso é importante frisar também, que essa humildade que vem falar o Evangelho, essa humildade que ele está nos ensinando com o texto de hoje, o primeiro, não quer dizer subserviência. Subserviência é outra coisa, é mais pejorativo subserviência. Subserviência é o que ela é? Ela é aquele que segue regras de forma humilhante. Então, ser subserviente é seguir regras de forma humilhante. E onde Deus quer isso de nós? Onde Jesus prega isso para nós? Pelo contrário, ele nos ensina de uma forma amorosa, muito caridosa, mas sem que com isso nos humilhe, mas ao contrário, nos eleve. Por que nos eleve? Porque é o conhecimento, é o aprimoramento. É aquilo que nós falamos em lições passadas, mais recentemente, dissemos aí na moeda e moenda, que foi na lição anterior da semana passada. O que nós dissemos? Eu usei uma frase do Divaldo que resume e exemplifica: o que nós temos, nós deixamos, o que nós somos, nós levamos. Então é isso. Então, quem sou eu? Eu sou uma pessoa humilde? A proposta do texto de hoje é fazer essa reflexão. Eu entendo o que é a humildade, eu sei o que é ser humilde, eu sei dizer que eu não sei. Humilde é aquele que sabe que não sabe tudo. Humilde é aquele que sabe que o outro também não sabe tudo, assim como o outro também sabe que eu não sei tudo. Vão percebendo? Só que junto nós podemos saber mais. Junto nós vamos nos aprimorando mais. Esse é o propósito da lição. Não queira ser o primeiro, a não ser que seja para servir. Jesus já começa o texto nesse sentido. E qualquer que entre vós quiser ser o primeiro, seja vosso servo. Então, que eu seja o primeiro para servir, isso sim. Mas não o primeiro por uma condição social, por uma condição de dinheiro, como nós dissemos na lição da semana passada. Que isso, a posse é efêmera. A posse é passageira. Agora, aquela moralidade que nós também já debatemos aqui, também nós dissemos, é isso que vai contar de elevação espiritual. É isso que vai contar o quanto eu sou humilde no sentido da pobreza de espírito que fala o Evangelho. Muitas das vezes, eu comecei dizendo que utilizamos a pobreza de espírito e dizer pejorativamente num julgamento que também é errado, certa pessoa é pobre de espírito. Segundo o Evangelho, se eu disser sobre essa interpretação do Evangelho, feliz é aquela pessoa. Por quê? O que Jesus nos ensina com essa bem-aventurados os pobres de espírito, ou seja, a pobreza de espírito, significa o quê? O desapego. E quem é desapegado é humilde, porque, como eu disse, ele sabe que não sabe tudo e que ele tem condição de aprender. O que ele vem nos ensinar, aquele que se eleva será rebaixado, ou seja, aquele que precisa pisar no outro para crescer, será rebaixado. E isso não sou eu que digo, isso está aqui no texto do Emmanuel. Em vários capítulos, a gente entende o que ele quer dizer, que fica, veja só, todas caminham subordinadas às mesmas leis, elevando-se hoje para descer amanhã. Ou seja,
se eu busco a prepotência, se eu busco a arrogância, a soberba, o que acontece comigo? Eu desço amanhã, é nesse sentido que ele está querendo dizer. Volto para refazer essa lição, volto para refazer e aprender a ser humilde. E por que eu não posso ser humilde hoje? Porque muitas das vezes eu posso interpretar que ser humilde é ser bobo. Ué, mas numa frase de Chico, quem engana é o grande enganado. Veja só, quem engana é o grande enganado. Então, para que eu vou enganar? Para que eu vou demonstrar um conhecimento que eu não tenho? Para que eu vou usar da posse, sabendo que ela é efêmera? Porque se amanhã não estou mais encarnado, aquilo que eu possuía, não possuo mais. E vai me causar sofrimento. Então, a pobreza de espírito vem nesse sentido, desse desapego. Desse desapego por tudo, como diz no texto do primeiro, cargos, por posições sociais. Se sou tal coisa, em tal relevância profissional, devo ao meu empenho, mas não devo fazer disso uma soberba a ponto de pisar nos outros, a ponto de humilhar os outros. Essa é a lição do Evangelho de hoje. Essa é a lição, o primeiro, o capítulo 64. Então a reflexão que ele quer que façamos sobre essa humildade é muito ampla, em todos os quesitos. Profissional, financeiro. Que eu não seja obcecado. Eu quero aquilo porque quero, e com isso eu deixo de ser humilde. Porque a humildade, na verdade, é uma virtude. Veja o que ele fala. Quem se eleva hoje será rebaixado amanhã. Então eu não preciso ter essa prepotência. Eu posso ir tirando de mim esse vício antigo que eu carrego e começar a mudar para ser mais humilde, para ser mais sincero, porque assim eu tenho esse espírito pobre. E esse espírito pobre quer dizer, na verdade, cheio de riqueza. E que riqueza espiritual e riqueza crística do ensino de Jesus. Essa é a principal ideia. Essa é a pobreza de espírito que Jesus vem nos ensinar. Então, reflita sobre a humildade, reflita sobre a pobreza de espírito que ele vem dizer e interprete nesse sentido, do desapego, do deixar as coisas que ficarão por aqui. Essa posse efêmera, ou seja, essa posse passageira de tudo do meu cargo, por mais amor que eu tenha à minha profissão, ao meu trabalho, amanhã eu posso ser substituído se eu não mais aqui estiver. E que então eu exerça o papel de uma melhor maneira, mas sem deixar de ser humilde. E isso é possível. Não é impossível só porque eu tenho um cargo de relevância, uma profissão, enfim, o que seja, ou dinheiro, que isso me faz mais nobre que qualquer outro. Não, eu posso ter humildade. E a gente já viu e vê constantemente, aqui mesmo, atualmente, pessoas que são no sentido nobre da palavra financeira, nobre da palavra profissional, que têm cargos relevantes, mas que não perderam a humildade. E é isso que vai importar na nossa evolução, é isso que vai importar na minha e na sua evolução. Essa humildade, essa pobreza de espírito. Leia o Evangelho, interprete o texto como Jesus nos ensina. Eu vou ficando por aqui. Obrigado da sua companhia e até o próximo programa. Tchau. Você assistiu Lições Fraternais com Daniel Segredo, mais um programa da Rádio e TV Fraternal, sempre em sintonia com você.